10 dores que todo escolhido passa. Número 1. Rejeição. Muitas vezes, quem é escolhido por Deus enfrenta a rejeição, até mesmo das pessoas mais próximas. José foi vendido pelos próprios irmãos. Davi foi ignorado pela família e Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo. Número 2. Solidão. O chamado de Deus nem sempre é compreendido pelos outros, o que pode gerar momentos de solidão. Elias fugiu para o deserto se sentindo sozinho. Moisés passou anos no deserto antes de liderar Israel, e até Jesus passou 40 dias no deserto antes de começar o seu ministério. Número 3. Quebrantamento e renúncia. Quem é escolhido precisa abrir mão de muita coisa. Pedro deixou a pesca para seguir Jesus. Paulo abandonou sua posição de fariseu, e até Jesus renunciou à sua glória para cumprir a missão na terra. Número 4. Espera e paciência. Deus nunca age no nosso tempo, e isso pode ser doloroso. José teve sonhos grandiosos, mas passou anos como escravo e foi até preso antes de ver a promessa se cumprir. Davi foi ungido rei, mas teve que esperar anos fugindo de Saul. Às vezes, Deus nos coloca em um período de espera para nos moldar antes de nos levar ao destino final. Número 5. Separação. A separação nem sempre é fácil, porque o coração humano é feito de laços. Mas quando Deus tem um chamado grande para alguém, muitas vezes ele precisa separar essa pessoa de ambientes, amizades e até de algumas relações que poderiam impedir seu crescimento espiritual. Abraão teve que deixar sua terra e família para seguir a direção de Deus. Moisés foi separado por um tempo para cumprir sua missão. E outros exemplos como o próprio Jesus. Número 6. Provação e desertos. Quem é escolhido passa por testes de fé. Jó perdeu tudo antes de ser restaurado. Abraão teve que esperar anos pela promessa. E José enfrentou grandes desafios antes de se tornar governador. Lembre-se que essas provações são difíceis, mas são necessárias para moldar nosso caráter. Número 7. Lutas espirituais e ataques. Quanto maior o propósito, maior a batalha. Daniel foi jogado na cova dos leões por causa da sua fidelidade. Paulo sofreu perseguições e prisões, e Jesus enfrentou ataques constantes dos fariseus e do próprio Satanás. Pode acontecer de alguém se levantar contra você sem motivo aparente, lançar palavras ou calúnias para te entristecer, invejas ou até ataques do próprio inimigo para você desistir do propósito. Mas se mantenha firme, sua vitória vai chegar. Número 8. Incompreensão. Muitas vezes as pessoas ao redor não entendem o chamado de Deus na sua vida. Noé foi ridicularizado por construir a arca antes do dilúvio. Jesus foi incompreendido até pelos seus discípulos. Pedro chegou a dizer que Jesus não morreria, não entendendo que isso fazia parte do propósito. Em Mateus 16, 21 a 23. Jesus começa a explicar aos seus discípulos que ele precisava ir a Jerusalém, sofrer muito nas mãos dos sacerdotes e mestres da lei, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Quando Pedro ouve isso, ele o repreende dizendo: Deus tenha misericórdia de ti, Senhor. Isso nunca te acontecerá. A resposta de Jesus é bastante firme e direta. Ele diz: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. A atitude de Pedro, ao tentar impedir a morte de Jesus, era uma tentação que se opunha ao propósito de Deus. Ao longo do caminho também encontramos pessoas que querem plantar dúvidas em nossos corações em relação ao nosso chamado. Paulo foi visto como louco por muitos. Quando Deus tem um grande propósito, nem todos conseguem compreender o que ele está fazendo no momento. O importante é se manter firme, independente das circunstâncias. Número 9. Luta contra a carne e o pecado. O escolhido de Deus sente um forte desejo de santidade, de se manter firme e longe daquelas coisas que não faz parte da vontade plena do Senhor. Mas se vê entre constantes batalhas entre a carne e o espírito. O apóstolo Paulo chega a dizer: Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero faço. Romanos 7 e 19. Paulo fala sobre a luta interna entre a carne, a natureza pecaminosa, e o desejo de obedecer a Deus.
Ele descreve a dificuldade humana de fazer o bem, mesmo quando há um desejo sincero de agir corretamente. E o escolhido de Deus vai sentir isso muito forte, principalmente se a luta for contra um vício ou um pecado de estimação. E precisamos renunciar para seguir em frente, deixar essa bagagem para trás. Com a ajuda do Espírito Santo, conseguimos vencer. Número 10. Traições e decepções. Muitas vezes, os escolhidos sofrem traições de pessoas próximas. Sansão foi traído por Dalila. Dalila enganou Sansão para descobrir o segredo de sua força e o entregou aos filisteus. Davi foi traído por Absalão. Seu próprio filho tentou tomar o trono. Davi também foi traído por Aitofel. Seu conselheiro de confiança passou para o lado de Absalão e os dois tramaram contra Davi. Às vezes, perseguições no ambiente de trabalho. Pessoas que torcem para encontrar um erro seu. Isso acontece porque nem todo mundo consegue lidar com o que Deus está fazendo na sua vida. Mas no fim, a traição só acelera o cumprimento do propósito. Será que você se identificou com algum desses sinais? Significa que você pode estar separado para realizar algo grande. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e seu comentário para ajudar o canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.